pessoal! Estamos então estudando o Manual de Auditoria Operacional do TCU, tá? A gente acabou de ver com a Universidade de Eficiência, vamos então continuar conceituando esses princípios importantes para a auditoria operacional. Vamos então para o próximo, que é a eficácia, beleza? A eficácia, gente, ela tem uma outra perspectiva, tá? A eficácia, ela é o quê? Ela é o grau de alcance das metas. Isso é uma perspectiva mais voltada para o atingimento, tá? Dos objetivos. Beleza? Deixa eu mudar a cor, que eu não gosto de amarelo. Não. Pronto. Das metas programadas, isso é, os bens e serviços em determinado período, independentemente dos custos implicados. Tá? Quem se preocupa com custo é quem? A economicidade, tá? Que vai preocupar em minimizar esses custos, tá? E a eficiência, que vai se preocupar o quê? Com a relação dos custos com o produto, né? Custo dos insumos com o produto. Tá? A eficácia não leva em consideração o quanto que custou. Ela leva em consideração o final, se o objetivo for atingido ou não. Tá? Então, isso é a eficácia. Tá? Esse conceito, então, diz respeito à capacidade da gestão de cumprir o objetivo. Tá? Traduzidos em metas de produção ou de atendimento. Ou seja, a capacidade de prover bens e serviços de acordo com o estabelecido no planejamento das ações. Tá? Então, assim, eu planejei atender 100 cidadãos por dia. Tá? Eu atingi 100? Se sim, eu fui eficaz. Tá? Ah, mas o custo foi muito alto. Não interessa. Se eu atingi os 100, eu fui eficaz. Tá? Eu planejei vacinar 50 crianças por dia contra a poliomielite. Se eu atingir a vacinação dessas crianças contra a poliomielite, 50 por dia, eu fui eficaz. Tá? Aí o custo não interessa. Para a eficácia, só interessa se o objetivo foi cumprido ou não. Tá? E na análise de eficácia, né, que o auditor pode fazer numa auditoria operacional, okay, ele deve considerar também quais foram os critérios adotados para a fixação da meta a ser alcançada. Tá? E aí, por que isso é importante? Porque, olha só, gente, uma meta subestimada pode levar a conclusões equivocadas a respeito da eficácia do programa ou da atividade em exame. Tá? Ou seja, gente, a meta ela tem que ser estabelecida, a meta para essa política pública, para esse programa governamental, ela tem que ser estabelecida de forma a representar uma meta. Isso é, um objetivo que precisa ter um esforço da organização pública, um esforço do gestor público para atingir. Tá? Não faz sentido você colocar uma meta baixinha só para ser atingida facilmente. Tá? O que o manual está dizendo para a gente é justamente isso. Tá? Que o auditor precisa considerar como que o gestor público estabeleceu essa meta. Como que ele fixou essa meta. Tá? Para quê? Para evitar o auditor dizer que legal, foi eficaz, quando na verdade a meta era muito fácil de ser atingida. Tá? A meta foi atingida sem esforço. Tá? Então o auditor precisa tomar cuidado com isso. Ele tem que ver qual foi o processo, né, os critérios que foram usados para fixar a meta. E se essa meta representa realmente um esforço organizacional relevante. Tá? E não se é aquela meta para inglês ver, né? Você bota uma meta e bate sem esforço. Isso aí não é meta de verdade. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Show? Massa. Além disso, tá? Além dessa questão, fatores externos como restrições orçamentárias podem comprometer o alcance das metas planejadas e devem ser levados em conta durante a análise da eficácia. Ou seja, no começo do ano, o órgão planeja, né, que ele vai atingir 100 mil pessoas na política pública. Aí lá no final do ano vem um contingenciamento, um corte orçamentário. Tá? Vai conseguir atingir lá as pessoas que ele designou? Provavelmente não. Tá? Ou seja, o auditor não pode fazer uma análise cega. Tá? A meta é essa, tem que cumprir. Não cumpriu, não é eficaz. Tá? Não pode fazer uma análise cega. Ele precisa considerar o quê? Fatores externos, a exemplo de restrições orçamentárias, tá? Que podem ter impactado o alcance das metas planejadas. Tá bom? Então, fazer uma auditoria operacional não é simplesmente fazer um cara crachá, igual é a conformidade. Tá? Fazer auditoria operacional é muito mais complicado, justamente porque o auditor vai ficar atento a esses fatores que circundam o cumprimento das metas, por exemplo. Tá? A exemplo de uma restrição orçamentária muito grave, né? Ou uma calamidade, ou uma situação urgente que necessite o foco da organização em uma outra área que não é inicialmente planejada. Tá? Isso pode acontecer, o auditor precisa ficar atento a esses objetivos, a essas situações, né, que podem mudar, então, o alcance das metas planejadas pela organização auditada. Ok? Bom, gente, além disso, nós temos também a questão aqui da efetividade. Tá? A efetividade
é o alcance dos resultados pretendidos, tá? E aqui vem a diferença, ok? A médio e a longo prazo, tá? Então, a eficácia, beleza, gente? É o cumprimento, o quê? Dos objetivos de curto prazo, tá? Enquanto a efetividade é os objetivos de quê? De médio, tá? E de longo prazo, perfeito? Então, essa é a diferença aqui entre uma e outra, tá? Além disso, na efetividade, a gente vai ter o quê? A relação entre os resultados de uma intervenção ou programa, em termos de efeito sobre a população-alvo. Isso é, os impactos observados e os objetivos pretendidos, os impactos esperados, tá? Traduzidos pelos objetivos finalísticos da intervenção, tá? Gétero, o que é isso? Calma, calma, vamos lá que eu vou explicar, beleza? Imagina, por exemplo, que o governo ele está preocupado com as crianças que nascem em uma determinada localidade, tá? Porque aquela localidade, por exemplo, não tem acesso a um saneamento básico, ok? Aquela localidade ela é afastada dos hospitais, tá? E, portanto, fica mais difícil para as mães terem cuidados higiênicos com seus filhos e recorrerem aos hospitais públicos caso seja necessário, tá? E essa população, tá? Ela vai ser ela vai ser o quê? Uma população alvo, tá? Eu vou fazer uma intervenção governamental, tá? Vou fazer alguma coisa, um programa, uma ação, uma política pública para quê? Para atender essa população alvo, tá? E claro, se o governo vai atuar, tá? Para atender essa população alvo, ele espera o quê? Ele espera um resultado. Um resultado, por exemplo, né, sei lá, de mães mais conscientes acerca dos cuidados que precisam ter em relação aos seus filhos, tá? Para, por exemplo, obter o impacto de reduzir a mortalidade infantil naquela localidade, tá? Então, repare que mais à frente vai ter uma figura que vai deixar isso mais claro, tá? Mas repare que quando o governo entra na jogada, tá? Ele entra o quê? Com um objetivo de médio e longo prazo, de, por exemplo, né, diminuir a mortalidade infantil, né? Diminuir o analfabetismo, tá? De melhorar os níveis de educação, ok? Diminuir o número de mortes, tá? Ele tem algum objetivo que ele quer alcançar, diminuição da desigualdade de renda, ok? E aí, a análise da efetividade vai justamente ver se esses objetivos finais, tá? Se eles foram alcançados ou não. Por quê? Se nós tivermos, por exemplo, nessa questão, vamos manter o mesmo exemplo, né? Dessa população alvo, que mora um pouco mais afastada, não tem hospital perto, tá? E que não tem saneamento básico nessa localidade onde esse pessoal mora lá, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma meta de curto prazo, ok? De fazer 300 atendimentos nessa localidade, tá? Só que esses atendimentos, eles não vão por si só diminuir a mortalidade infantil desse pessoal, tá? Atendimento é o quê? É uma meta de curto prazo, tá? Que resolve agora. Isso é eficácia. Agora, esse atendimento com uma série de outras ações, pode fazer com que daqui a 3, 4, 5, 6 anos, tá vendo? Médio e longo prazo, 3, 4, 5, 6 anos, o que? A gente tenha uma diminuição da mortalidade infantil, tá? Então, repare que quando eu analiso a efetividade, eu não estou avaliando apenas um período pequeno de tempo. Eu estou avaliando, às vezes, 5, 6, 7, 10, 15, 20 anos, tá? Para saber o que aconteceu lá no final. Por quê, gente? Porque o governo, tá? Governo enfrenta problemas complexos, tá? Não é uma questão de aumentar lucro no final do ano igual uma empresa, tá? Governo enfrenta pobreza, enfrenta analfabetismo, enfrenta desigualdade social, são problemas muito mais complexos do que simplesmente aumentar o lucro em 20% no final do ano, tá? Como a empresa privada faz, beleza? E por isso, a análise de efetividade é uma análise que vai levar mais tempo para ser feita, ok? Então, quando você faz uma auditoria operacional com esse foco da efetividade, você vai ter que, por exemplo, voltar muito no tempo, tá? Para ver os resultados desde lá do começo, tá? Até o resultado atual, beleza? E daí a dificuldade, a complexidade, né? De fazer uma análise de efetividade bem feita, tá? Mesmo assim, o manual ele ainda dá para a gente algumas especificidades adicionais, tá? Em relação à efetividade, tá? Por exemplo, ele diz aqui que a efetividade, né, verifica a ocorrência de mudanças na população-alvo, ok? Que poderia razoavelmente atribuir às ações do programa avaliado. Isso é, esse exemplo que eu falei, né, da população lá que é um pouco mais afastada, não tem saneamento básico e por isso as crianças morrem mais lá,
tá? A gente quer o quê? Quer ter uma mudança nela. A gente quer que essa população-alvo que ela não tenha mais um nível de mortalidade infantil tão alto, tá? Então, essa mudança, okay, que ocorre lá é justamente o quê? A efetividade, tá? Então, gente, olha só, a efetividade ela vai além dos objetivos imediatos específicos. Isso é, além dos objetivos de curto prazo, tá? Quem se preocupa com o objetivo de curto prazo, o objetivo imediato específico é quem? É a eficácia, tá? A efetividade vai ver se os resultados observados, se eles foram realmente causados pelas ações desenvolvidas pelo governo, tá? E não por outros fatores. Então, aqui na efetividade, eu tenho que verificar, tá? Uma relação de causalidade. Isso é, a intervenção governamental, ela causou, tá? O quê? Esse resultado, essa mudança na população-alvo, tá? A política pública, um exemplo, tá? A política pública do Minha Casa Minha Vida causou a diminuição do déficit habitacional no Brasil, tá? O Bolsa Família causou a diminuição da pobreza brasileira, tá? E para eu afirmar isso, gente, é muito complexo, é muito complicado, tá? Nem às vezes a academia consegue fazer isso, tá bom? Então, mas a efetividade tem a ver com isso, tá? Com dizer que a intervenção governamental causou o resultado gerado, feito? E aí, essa efetividade, então, vai pressupor, tá, que bens ou serviços foram ofertados de acordo com o previsto. Ou seja, né, que uma coisa causou a outra. E daí que esse exame, tá, de efetividade, também chamado de avaliação de impacto, tá? Ele requer o quê? O tratamento metodológico específico, que busca estabelecer a relação de causalidade entre as variáveis do programa e os efeitos observados, comparando-os com uma estimativa do que aconteceria caso o programa não existisse, tá? Então, aqui, gente, a gente tem a análise mais complexa, na minha opinião, tá? Em uma auditoria operacional, que é a análise de efetividade. Beleza? Justamente por esses cuidados que nós precisamos ter, tá? Abrindo um parênteses aqui, abrindo um parênteses bem aberto, tá? Essa relação de causalidade, beleza? Ela tem às vezes, ela tem algumas situações que são tricky, que são enganosas à primeira vista, tá? Por exemplo, se você pega estudos sobre educação, tá? Você vai ver que em todo o país do mundo, né? Eles têm algumas medidas da educação. Por exemplo, relação professor-aluno, tá? Então, quanto maior essa relação, tá? Melhor. Por quê? Um professor que dá aula para menos alunos, tá? Ele consegue dar uma atenção individualizada para esses alunos, tá? Outra coisa que o pessoal, todo mundo mede, né? Nível de formação do professor. Então, quanto maior o nível de formação do professor, em tese, né? Ele vai ter mais condição de ensinar melhor os alunos, tá? Outra coisa que todo mundo vê também é número de horas que os alunos estudam, tá? Todo mundo vê também. Tudo isso é muito importante? Mas teve um estudo da ONU, por exemplo, que mostrou que na África a melhor intervenção governamental foi quando o governo começou a dar comida para as crianças. Quando as crianças passaram a comer 3 vezes por dia, o nível de absorção do conteúdo ensinado aumentou exponencialmente, tá? Então, repare, não teve a ver com a relação professor-aluno, nem com o número de horas, nem com a formação do professor, tá? O que causou, no final, um aumento da retenção do conteúdo das crianças foi o quê? Foi a alimentação, foi a nutrição, tá? Então, estabelecer causalidade é complicado por isso, porque às vezes você foca em um grupo de fatores, tá? E esse grupo de fatores não causa uma outra coisa. Tá? O que realmente está causando um resultado é um terceiro fator, um quarto fator que você nem pensou. Tá? Então, causalidade realmente é muito complicado e esse aqui é o objetivo do auditor que faz uma auditoria operacional focada em efetividade. Tá? Achou que ser auditor era mole, né? Achou que ser auditor era fácil, era só sentar e ganhar salário. Não, parceiro, tem que trabalhar e tem que trabalhar muito bem trabalhado para você conseguir dar respostas a esse tipo de problema. Tá bom? Beleza? Vamos aqui mais um. Uma coisa importante, tá? Eu coloquei aqui em destaque porque, na minha visão, é uma coisa pouco intuitiva, tá? Que o manual fala. Olha só, não é recomendável examinar aspectos de economicidade, eficiência, eficácia ou efetividade de atividades em total isolamento, tá? Ou seja, o que o manual está dizendo?
que não é recomendável que você analise só a economicidade, tá? Que você analise só a eficiência, beleza? Que você analise só a eficácia, ou que você analise só a efetividade, tá? O importante é o quê? O importante é que você consiga misturar esses conceitos aqui, tá? Você pode fazer uma auditoria que vai ser mais focada em economicidade, que vai ser mais focada em efetividade, mas você não vai analisar só isso, tá? Você vai analisar esses fatores em conjunto, tá? E olha só, por exemplo, olhar para a economicidade sem considerar também, pelo menos sucintamente, o resultado de uma política pode levar a intervenções baratas, porém não efetivas. E, inversamente, em uma auditoria de efetividade, o auditor pode também querer considerar aspectos de economicidade, eficiência e eficácia, tá? Então, por que isso aqui é importante? Porque de que adianta você ter a política pública mais econômica do mundo se ela não é efetiva? Adianta alguma coisa? É barato, mas não gera o quê? Resultado. Então, não adianta nada, né? Na verdade, ficou caro, né? Porque se você gasta e não tem resultado, na verdade é caro, não é nem barato, tá? Então, analisar esses aspectos em conjunto, tá? Eles são muito importantes, ok? E aqui a gente tem uma coisa importante também, uma coisa bastante interessante, tá? Que é o seguinte, a ISAE, ela para aqui, tá? A ISAE 3000, ela para aqui, tá? Economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, tá? O manual, ele traz mais uma dimensão de desempenho, tá? E eu sei até quem foi o cara que falou sobre essa dimensão quando esse pessoal deve ter conversado sobre o manual, tá? Ele traz uma outra dimensão de desempenho, tá? Que é a chamada equidade, tá? Equidade, gente, não tá na ISAE 3000, mas tá no manual, tá? O que é essa equidade, gente? Ela é derivada, tá? Da dimensão da efetividade da política pública. Ela baseia-se no princípio que reconhece a diferença entre os indivíduos e que, portanto, né, a necessidade de tratamento diferenciado para esses indivíduos, tá? E aí o manual traz a citação do Rawls, tá? Rawls é o chamado John Rawls, tá? Ele é um economista e sociólogo também, tá? E o trabalho dele é muito voltado para essa questão da igualdade, né? Se eu não me engano, ele tem o Nobel, né? Não tenho certeza, mas se eu não me engano, ele tem o Nobel, tá? O que o Rawls falou? Que para proporcionar uma autêntica igualdade de oportunidades, a sociedade deve atender mais aos nascidos com menos dotes e aos nascidos em setores socialmente menos favorecidos, né? E o tratamento desigual é justo quando é benéfico ao indivíduo mais carente. É a chamada desigualdade justa, tá? E promover a equidade é justamente fazer isso, tá? É garantir as condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus direitos civis, como, por exemplo, liberdade de expressão, acesso à informação, associação, voto, igualdade entre gêneros, tá? Além dos direitos civis aos direitos políticos e também sociais, né? Saúde, educação, moradia, segurança, etc. Portanto, as políticas públicas de desenvolvimento, de proteção e desenvolvimento social têm papel fundamental para a construção da equidade, tá? Isso também é muito legal. Então, por exemplo, você pode avaliar, um exemplo, tá, gente? Você pode avaliar o orçamento público sobre a perspectiva da equidade, tá? Será que o orçamento público federal, por exemplo, ele está direcionado às pessoas brasileiras que mais precisam, tá? Essa é uma análise de equidade, beleza? Você vai ver se a maior parte do orçamento federal está destinado a empresas que mais precisam, a pessoas que mais precisam, ou está destinado a outros setores da sociedade que não precisam tanto, tá? Então, uma análise de equidade, tá? E aí, o manual vai estabelecer justamente alguns parâmetros para o exame da equidade, né? Que pode envolver, por exemplo, a investigação dos critérios de alocação dos recursos vis-à-vis a distribuição espacial, o perfil socioeconômico ou de gênero da população alvo, as estratégias adotadas pelo gestor público para adequar a oferta de serviços ou benefícios às diferentes necessidades do público-alvo, tá? Ou seja, essa equidade ela vai justamente ver como que esses recursos públicos estão atendendo as pessoas que precisam mais, tá? Acho que eu posso dar um exemplo que não aconteceu comigo, mas eu conheço bem esse exemplo, tá? Uma vez o TCU fazia uma auditoria sobre desigualdade regional, tá? Então, vocês sabem que o país é muito desigual, né? Nós temos, por exemplo, o Norte e o Nordeste, que são regiões com nível de renda menor,
do que, por exemplo, o Sudeste e o Sul, né? E até o Centro-Oeste também, né? E aí o governo, na época, ele tinha criado a PNDR, uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que tinha como orçamento 30 bilhões de reais, tá? Para quê? Para justamente tentar diminuir essas desigualdades regionais entre as 5 grandes regiões aqui do Brasil, né? E aí, um dos achados dessa auditoria foi justamente que os 30 bilhões da política iam mais para Sul e Sudeste do que para Norte e Nordeste. Por quê? Porque, aqui, ó, gente, vou até limpar aqui a tela e marcar de novo. Porque o critério da alocação de recurso estava enviesado, tá? Qual era o critério para receber o dinheiro dessa política, tá? Era você fazer um bom projeto. Então, você fazia um projeto, tá? E aí você colocava lá no projeto, né, os seus objetivos, o que você ia fazer e tal, e como que isso impactar a desigualdade regional, né, no seu município, no seu estado, na sua região, tá? E esse era o critério. Então, aqueles projetos aprovados recebiam dinheiro, tá? Só que qual a questão com esse critério? Qual o problema dele? Gente, tá? Quem tem condição de fazer um projeto mais robusto? Um município no interior de São Paulo ou um município no interior do Alagoas? Qual que você acha? Tem mais condição? Claro que o município do interior de São Paulo tem muito mais condição de fazer um projeto mais bem feito do que o município do interior de Alagoas, tá? Pelo nível de educação maior, pelo nível de renda maior, etc, etc e tal, tá? Então, acabava que quem recebia o dinheiro era quem fazia bons projetos, e não, tá? E não os estados que precisavam mais, tá? Ou seja, quando você investigava o critério de alocação de recurso, você via que ele era um critério enviesado. Ele não fazia com que os recursos fossem para quem mais precisava. Ou seja, essa política pública não seguia a equidade. Beleza? Então, isso é equidade, essa é a análise, tá? E aí, gente, olha só. Nós vimos, então, economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e, por fim, agora, equidade, tá? E o manual, ele vai trazer um exemplo, tá? Um exemplo sobre esses 5 princípios na prática. Tá? Eu acho que a banca ela não vai colocar exatamente esse exemplo, tá? Se ela colocasse, acho que seria, né, seria muito fácil acertar. Mas, por outro lado, se cair, você precisa saber, tá bom? Então, o exemplo que o manual traz, tá? É o exemplo da vacinação contra o sarampo. Beleza? Então, olha só. O município, então, ele vai vacinar contra o sarampo. E aí, o manual diz, olha, se o gerente do programa, o gestor público, tá? Se ele adquiriu as vacinas mais baratas, mantendo os padrões de qualidade, o prazo e outros requisitos estabelecidos, tá? Pode dizer que ele agiu de forma econômica. Por quê? Porque ele minimizou o custo, né? Não é isso que é economicidade? Minimizou custos, tá? E aí vem a análise de eficiência, né? Que a gente viu que é sempre o quê? A eficiência ela é sempre relativa, eu preciso sempre comparar, né? E aí vamos supor, tá? Que o município A, com 10 enfermeiros, ele vacinou 100 crianças, tá? Então, 100 crianças ele vacinou em uma semana. E o município B, com os mesmos 10 enfermeiros, vacinou 120 crianças em uma semana, tá? Então, o que isso significa? Que o município B foi mais eficiente. Por quê? Com os mesmos recursos, isto é, com 10 enfermeiros em uma semana, tá? O município B vacinou 20 crianças a mais, tá? Então, portanto, ok? O município B, ele foi o quê? Ele foi mais eficiente do que o município A, tá? Agora, se o município A, ele tinha a meta de vacinar 200 crianças em um mês e a meta foi alcançada, o município foi o quê? Foi eficaz. Se nos próximos anos, olha só, diminuiu a incidência do sarampo, próximos anos, isso é o quê? Objetivo de médio e longo prazo. Portanto, se isso aconteceu, se a incidência de sarampo diminuiu, tá, no município A, então o programa foi efetivo. E, por fim, se o programa incluiu ação para alcançar crianças que habitam em áreas onde o acesso ao serviço de vacinação é difícil, pode-se dizer que o gestor do programa buscou agir de acordo com o conceito de equidade. Tá? Legal, legal, né? Então, repare que em um programa só, como, por exemplo, a vacinação contra o sarampo, tá? Você tem essa série de conceitos que você pode avaliar, tá? Você pode, por exemplo, fazer uma análise só sobre a aquisição das vacinas. Aí você vai ter uma análise só sobre economicidade, tá? Você pode comparar os municípios entre si, o desempenho deles, né? Quantos enfermeiros eles utilizaram, quanto tempo e quantas crianças no final foram vacinadas. Você faz uma análise de
eficiência, tá? Para fazer análise de eficácia, o que você vai fazer? Você vai ver se o objetivo foi alcançado ou não, se a meta foi alcançada ou não, né? Para fazer análise de efetividade, você vai ver se o resultado final, o resultado a longo prazo foi alcançado. Isso é, se diminuiu a incidência de sarampo, tá? Por que você vacina contra o sarampo? Porque você não quer que o sarampo seja um problema para essa população, tá? Então você quer diminuir a incidência de sarampo, beleza? E aí, por fim, tá? A gente tem aqui que se o gestor público, ok, ele incluiu uma ação para vacinar, ok, crianças que tenham um acesso ao posto de saúde dificultado, por exemplo, tá? Então ele está o quê? Ele está levando equidade também para essa dimensão da política pública, tá? Então nós temos essas relações aqui de economicidade, eficiência, eficácia, efetividade e, por fim, também a equidade. Tá? Então, esse é o exemplo que o manual de auditoria do TCU traz para a gente, ok? Mas também, gente, ele fala sobre outras dimensões, tá? Além das 4 dimensões de desempenho examinadas, outras a elas relacionadas poderão ser explicitadas em razão de sua relevância para a delimitação do escopo das auditorias operacionais. Aspectos como qualidade dos serviços, grau de adequação dos resultados às necessidades do público-alvo, tá? Equidade na distribuição de bens e serviços podem ser tratados em auditorias operacionais com o objetivo de subsidiar a accountability de desempenho da ação governamental. Ou seja, gente, nós temos os 4 Es, economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, né? Aí o TCU já colocou um quinto, né? Que é a equidade. Beleza? E a gente também tem o quê? Outros requisitos que podem, dependendo do caso, tá, serem relacionados a esses 5 aqui, tá? Pode, por exemplo, ter a questão da qualidade, né, o desempenho, etc, etc e tal, como aqui diz pra gente o manual do TCU, tá? E aí tem uma figurinha no manual que é muito legal, tá, pra gente entender como é que essas coisas funcionam, tá? Olha só que legal essa figurinha. Aqui nós temos níveis 1, 2 e 3 e essas relações explicadas, tá? Então, aqui no nível 1, tá? Nós temos a sociedade de forma geral, tá? Essa sociedade possui o quê? Possui necessidades, possui demandas, né? Demandas que o governo precisa atender, claro, se essas demandas forem legítimas, né? E para isso, para atender essa necessidade, tá? O governo vai ter que intervir. Vai ter que ter uma intervenção governamental. Isso é, vai ter que ter uma política pública, um programa, uma ação, etc e tal, tá? E para que o governo intervenha nessa realidade, ele vai precisar o quê? Primeiro, estabelecer um objetivo. Qual necessidade ele vai alcançar? Tá? Qual demanda ele vai atender? Tá? E enquanto essa demanda vai ser atendida? Porque às vezes não dá para você atender a demanda 100%, às vezes você só pode ir até 30%, 40% dela, tá? Então ele vai ter que estabelecer o quê? Objetivos para essa intervenção governamental, tá bom? Depois ele vai ter que pensar nos insumos. Insumo é o quê? Pessoal, é recurso financeiro, é recurso de TI. Ele vai ter que pensar em quais são os insumos que ele vai alocar para cumprir esse objetivo aqui. Depois, esses insumos vão estar expressos num processo, né? Que a figura chama aqui de atividade, sem problema, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de administração, né? O processo ele é a junção de atividade. Então, você tem a atividade aqui, por exemplo, da elaboração do edital da licitação, tá? Aí você tem a outra fase aqui do julgamento da licitação. Aí você tem outra fase aqui da contratação, da assinatura do contrato, tá? E você tem uma outra fase aqui da fiscalização do contrato, por exemplo, tá? Cada uma dessas coisas aqui é uma atividade, né? E a junção dessas atividades aqui é o quê? É um processo, tá? Processo de trabalho, no caso, tá? Então, o manual optou por atividade, mas se tivesse colocado o processo também, não tinha problema nenhum, tá? Beleza. Então, esses insumos vão, então, executar as atividades e as atividades vão gerar um produto, tá? Aqui, gente, a gente tem o quê? O nível da intervenção do governo. Então, o governo vai estabelecer um objetivo, tá? Colocar insumos, executar atividades para, no final, gerar produtos. Esses produtos vão fazer o quê, gente? Eles vão gerar resultados, tá? E, no final, vão gerar impactos. Para quê?
que vão diminuir essas necessidades aqui, tá? E esses fatores, né, esses efeitos aqui, na verdade, impactam o resultado, eles podem ser afetados por fatores externos, ok? Eles podem ser, por exemplo, potencializados por uma crise econômica, né? Se eu tenho, por exemplo, uma necessidade de diminuir a pobreza, eu posso pensar numa política pública que vise para isso. Mas se o país não tem uma economia pujante, tá? Isso faz o quê? Aumenta a pobreza. Então, meu resultado pode ser prejudicado por essa crise econômica. O contrário também é verdadeiro, tá? Se eu tiver uma economia que está crescendo, está se expandindo, tá? Isso pode facilitar o quê? O meu resultado, o meu impacto e, portanto, a queda nessa necessidade aqui, ok? E o auditor ele vai fazer o quê, gente? Ele vai justamente pensar nessas relações aqui, como que isso aqui reflete nisso aqui, tá? Então, por exemplo, deixa eu limpar a tela. Vamos lá. Na eficiência, tá? Eu estou pensando no quê? Eu estou pensando na relação entre os insumos e os produtos, tá? Que a intervenção governamental gerou, tá? Então, isso é eficiência, tá? Na economicidade, eu estou pensando no quê? Apenas no custo desse pessoal aqui. Apenas no custo dos insumos, tá? Deixa eu botar cores diferentes, né? Para ficar mais legal. Vamos lá, então. Então, na economicidade, eu estou pensando apenas o quê? No custo dos insumos, tá? Na eficiência, eu estou pensando na relação entre os insumos com os produtos, tá? Então, essa análise aqui de eficiência. Mas eu também posso ter outras análises, tá? Análise, por exemplo, de eficácia. Eu quero saber se os objetivos que eu atingi, tá? Ou melhor, que eu estabeleci, eles foram atingidos pelos produtos gerados, tá? Essa é a análise de eficácia, ok? E eu também tenho agora um último exemplo, né? Uma última análise, que é a análise de efetividade, onde eu vou avaliar se os objetivos que eu estabeleci, eles foram impactados, né? Se gerou impacto e se gerou o resultado esperado, tá? Então, é legal esse gráfico, né? Porque ele justamente mostra pra gente as relações entre as diversas análises, tá? Você pode ter uma análise menor, só que nos insumos, ok? Ou você pode ter uma análise maior, comparando o objetivo do governo, tá? Com o impacto dos resultados no final esperados, tá? Que é a análise maior, que é a análise mais ampla de quê? De efetividade, tá? E esses requisitos aqui são justamente requisitos o quê? Que estão no outro nível, o nível de avaliação operacional, tá? Então, aqui é governo, tá? Aqui é o quê? Auditor, tá? Aqui é o quê? Parte responsável. Aqui é o quê? Auditor, tá? Beleza? Então, essa relação que a gente tem entre o nível 3 da avaliação de uma auditoria operacional com o nível 2, a intervenção de uma política pública, de um governo, etc. Tá? Antes de irmos para o próximo bloco, vamos só ver a definição formal de cada um dessas palavrinhas aqui que o manual trouxe para a gente. Tá? Vamos lá? Bom, necessidade, né? Qual é a definição formal segundo o manual, tá? São os problemas, as dificuldades ou as demandas do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos, tá? Que a intervenção pública procura resolver ou superar, tá? Então, necessidade é o quê? Problema, dificuldade ou demanda, tá? Objetivos são o quê? São as enunciações iniciais dos efeitos que se pretendem obter sobre a intervenção, tá? Eu quero diminuir em 30% o sarampo das crianças, tá? Isso aqui é o quê? É uma enunciação, né? Isso é, eu estou anunciando um objetivo inicial, tá? Um futuro que eu quero atingir, né? Eu quero um futuro onde 30% das crianças, né, não tenham mais sarampo em comparado com o que é hoje, tá? A comparação com o que é hoje, ok? C, o que são insumos? São os bens e serviços empregados na produção de outros bens e serviços que serão entregues a outras organizações ou diretamente ao público alvo de uma intervenção. Recursos, sistemas, etc. Tá? O que são atividades? São procedimentos para converter recursos em produtos, isso é, insumo em produto. Tá? O conceito abrange igualmente a comunicação de informações, de gestão, e também a respectiva utilização dessa informação pelos gestores, né? Por quê? Porque muitas vezes não basta você executar, né?
você também tem que comunicar, por exemplo, né? Você não tem como fazer uma campanha de vacinação contra o sarampo sem avisar os pais, né? Então a comunicação também entra numa atividade a ser executada nesse caso, tá? Show! E aqui para a gente terminar o bloco, né? Produtos são o quê? São os bens e serviços obtidos por meio da conversão de insumos e que serão entregues como realização da intervenção pública, tá? Então, o insumo, ele passa por uma transformação por meio das atividades, né? E esse insumo, transformado por meio da atividade, vai gerar o quê? Vai gerar um produto, tá? E F, resultados são as alterações ou efeitos imediatos experimentados pelo destinatário direto da intervenção pública, tá? Então, o resultado é o quê? É efeito imediato, agora. Já o impacto não, né? São consequências socioeconômicas de longo prazo, tá? Que podem ser observadas após um período, tá? Posterior à participação da intervenção e que podem afetar destinatários diretos da intervenção ou indiretos, não inseridos, que tenham sido por ela beneficiados ou até mesmo prejudicados em alguns casos, tá? Então, essa relação do impacto é importante. Resultado é o quê? Efeito imediato. Impacto é o quê? Resultado, né, de longo prazo. O impacto é sempre longo prazo, tá? Se avalia o impacto depois que o governo foi lá, tá? Então, se o governo foi, fez a intervenção, você vai avaliar o resultado, que é o impacto imediato, ok? O resultado imediato, efeito imediato, e depois o resultado de longo prazo, que o manual definiu como impacto, tá? Show? E aqui, por fim, né, mais algumas definições. Cadê? Pronto. O que é o efeito, então? Tá? O efeito, ele é a alteração que resulta da execução da intervenção e que está normalmente relacionada com seus objetivos. Os efeitos incluem resultados, isso é, curto prazo, né? E impactos de longo prazo. Podem ser esperados ou não, tá? Podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, uma nova estrada, ela pode atrair investidores para uma região, mas pode causar níveis de poluição inaceitáveis nas zonas que atravessa. Tá? Então, gente, intervenção governamental às vezes tem a ver com isso também, tá? Ela tem, às vezes, resultados não esperados, tá? Vou dar um exemplo para vocês, né? De como a economicidade pode complicar as coisas às vezes, tá? Por exemplo, o que é melhor vamos lá. Aqui no Brasil, a lei de licitações, por exemplo, ela incentiva, tá? Ela incentiva organizações a comprarem muitas vezes grandes quantidades para obter o chamado ganho de escala, né? Quando você compra muita quantidade, você faz o quê? Você diminui lá o valor de um bem ou serviço, né? Alguns órgãos fazem compra conjuntas, isso é, se juntam para comprar uma grande quantidade de bem ou serviço justamente para ter o quê? Para ter uma diminuição. E em outros países do mundo também é assim, tá? É exemplo dos Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, o Ministério da Defesa, lá um tempo atrás, eles queriam concentrar, tá bom? As licitações para apenas um fornecedor. Então, ao invés de eles comprarem vários helicópteros, né, de vários fornecedores pequenos, eles resolveram fazer uma compra grandona, tá? De apenas um fornecedor só. Por quê? Justamente visando diminuir o custo de aquisição desses helicópteros, né? Só que quando o Ministério da Defesa fez isso, ele fez o quê? Ele pagou, né? Ele pagou a despesa para apenas uma empresa. Então, o dinheiro que antes ia para várias empresas, agora ficou indo para apenas uma. O Ministério da Defesa americano conseguiu redução de custos? Conseguiu. Mas o que aconteceu no mercado? Como essas empresas não mais recebiam dinheiro governamental, elas quebraram, tá? E por quebrarem, qual foi a empresa que se recuperou, né? Que conseguiu aguentar? Foi justamente a empresa que fez o quê? Foi justamente a empresa que estava ali recebendo os recursos governamentais, tá? Antes era o mercado de concorrência, agora é o mercado de monopólio, porque as empresas que existiam quebraram, tá? E hoje a gente só tem o quê? Uma empresa que era um monopolista. E o que acontece quando apenas uma empresa fornece o serviço no mercado, tá? O preço cai ou o preço sobe? Se apenas uma empresa fornece, ela vai fazer o quê? Ela vai querer aumentar o preço. Então, repare que uma intervenção governamental para tentar economizar, conseguiu economizar no curto prazo, mas a longo prazo o preço foi aumentar, e isso trouxe, na verdade, prejuízo. Tá? Então, quando nós falamos de intervenção governamental, tá? Assim isso ocorre, beleza? Porque o governo ele pode pensar num resultado e obter outro completamente diferente. Tá? E tanto os efeitos positivos quanto os negativos vão ser considerados.
tá? E aí o manual traz esse exemplo aqui da estrada, né? Que uma nova estrada pode atrair investidores para uma região, o pessoal do agronegócio, por exemplo, que escoa a produção mais facilmente, mas essa estrada pode trazer uma poluição inaceitável, tá? Como quando, por exemplo, aquela estrada está tomada por caminhões, né? Que queimam lá o combustível diesel e que polui mais o meio ambiente, por exemplo. É só um exemplo, beleza, gente? Sem crítica, tá só um exemplo mesmo, beleza? Então, tanto os efeitos positivos quanto negativos estão o quê? Presentes aqui na aula de efeito. Beleza? Ou melhor, presente nos efeitos. Tranquilo? Show? E aqui um último conceito para a gente terminar, tá? O valor público são os produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representem respostas efetivas e úteis, o quê? Às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos, tá? Comparando essa definição com a figura 2, né? Observa-se que o valor público abrange produtos, resultados e impactos socioeconômicos, isto é, o que é efetivamente entregue pela intervenção pública e seus efeitos. Ou seja, o que o manual está dizendo para a gente é que existe um terceiro conceito, tá? Onde você junta produto, resultado, impacto, tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o valor público. Isso aqui é o que o setor público entrega para a sociedade, tá? Um objetivo, gente, é só um objetivo, tá? O insumo ele vai ser consumido. Uma atividade, ela não tem finalidade por si só. O que o setor público entrega para a sociedade? Ele entrega produtos, resultados e impactos. E a soma desses três é justamente o que o manual define como valor público. Beleza? Show de bola? Então, gente, terminamos esse bloco aqui. No próximo bloco a gente continua estudando o manual de auditoria operacional. Beleza? Grande abraço então e até o próximo bloco. Valeu!